Oi, quinto ano. Hoje é sexta-feira, última aula de matemática da semana e vamos de geometria. E já adianto que é a última aula da semana e o último conteúdo de todo o ano. Sim, podem comemorar. Agora nós só faremos revisão até chegar a provinha de vocês, tá? Antes, vamos assistir o vídeo do conteúdo que vocês viram ontem, que também já foi revisão da quarta-feira, não é? Que foi transformação da medida de capacidade. Assistam. Olá, pessoal. Professor Wellington Duarte na área. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre a relação entre metros cúbicos, que é volume, e capacidade, que é medida em litros. Antes de eu prosseguir, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal. Gostando da aula, deixe o seu like, deixe também comentários. Compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. E para iniciarmos, gostaria que você olhasse estas duas figuras que estão na sua telinha. Perceba a proporção entre a caixa azul que eu coloquei aqui, onde cabem 1000 litros de água, e o garoto logo à sua direita. Agora, observe o cubo colocado por mim. Veja que ele tem aproximadamente o tamanho da caixa e imagine que nele caibam 1000 litros de água. Para que isso aconteça, o cubo deverá ter 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Você já sabe, para calcular este volume, teríamos que multiplicar a área pela altura, ou seja, o volume aqui seria igual a 1 metro vezes 1 metro, isso me daria área, depois vezes a altura, e aí eu teria 1 metro cúbico. Então, a relação é essa. Em 1 metro cúbico, cabem 1000 litros de água. Essa relação nós temos que guardar. Prosseguindo em nosso raciocínio, imagine que essa caixinha cúbica aqui tenha 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura. Então, o volume desta caixinha é a área vezes a altura, já sabemos disso. Então, o volume será igual a 1 vezes 1, que é a área, vezes 1, que é a altura. Portanto, o volume aqui será igual a 1 decímetro cúbico. Agora, olhe só esta garrafinha aqui. Esta é aquela garrafinha de 1 litro de refrigerante. E pensemos assim, que numa caixinha cúbica de 1 decímetro de lados ou de arestas, caiba exatamente 1 litro. Então, a relação é essa. Numa caixa cúbica de 1 decímetro cúbico, cabe exatamente 1 litro de líquido, de água. Caso você tenha dúvidas no cálculo de volume, veja as nossas aulas anteriores desta playlist. Para finalizarmos, vale lembrar que qualquer transformação de medidas cúbicas, utilizamos aquela tabelinha inicial, uma das 5 irmãs, que você já sabe utilizar de nossas aulas anteriores. Então, veja você que o segredo para resolvermos um exercício como esse primeiro é utilizarmos esta tabela se necessário e, com certeza, usarmos uma destas duas relações. Veja que estas duas, 1 metro cúbico igual a 1000 litros e 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, nós temos que guardar em nossa mente. Então, vamos lá. Resolvendo aqui o primeiro exemplo. Quantos litros de água cabem em uma caixa que apresenta a forma de um cubo em que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros? Veja, o nosso cubo aqui tem 0,3 metros de comprimento, 0,3 metros de largura e 0,3 metros de altura. Primeiramente, vamos calcular este volume
em metros cúbicos. Então, o volume, já sabemos das aulas passadas, é a área vezes a altura. E o nosso volume será igual à área. A área é 0,3 vezes 0,3. E quando eu multiplicar pela altura, que também é 0,3, teremos o volume. Aqui eu calculo a área. 0,3 vezes 0,3 é 0,09. 3 vezes 3, 9. Como eu tenho uma casa aqui, duas casas à direita da vírgula. Vezes a altura. Área vezes a altura. Portanto, teremos que o volume aqui é 3 vezes 9, 27. Veja que aqui eu tenho duas casas e uma casa aqui. Portanto, eu terei 3 casas à direita da vírgula. É importante que você coloque aqui metros cúbicos para que você se lembre de estar calculando nesta unidade. Então, nós teremos 0,027 transformado em litros, porque a pergunta inicial era quantos litros. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa conta? 0,027 metros cúbicos. Veja, cada metro cúbico desse é igual a 1.000 litros. Então, faço vezes 1.000. Veja você que eu tenho 3 casas à direita da vírgula. Então, eu conto 1, 2, 3 casas e coloco a vírgula. Claro, você já sabe que esses 3 zeros à direita não valem nada. Então, a resposta para este problema é: cabem exatamente 27 litros numa caixa cúbica com arestas de 0,3 metros. Neste problema, nós lemos o seguinte: a piscina representada na imagem abaixo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários para que essa piscina fique completamente cheia? Veja, o problema diz que tem 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e de profundidade ou de altura, essa piscina tem 1,5 metro. Então, novamente, vamos calcular aqui a área vezes a altura, que é o volume. Então, veja, volume é igual. A área seriam 7 metros vezes 4 metros vezes a altura, que é 1,5 metros. Então, o volume seria 4 vezes 7, 28. Metro vezes metro, metros quadrados, vezes 1,5 metros. Portanto, o volume desta nossa piscina seria o resultado desta conta, 28 vezes 1,5. Temos 42 metros cúbicos. Agora, veja bem, para cada metro cúbico eu tenho 1.000 litros. Claro, já dá para fazer de cabeça, são 42.000 litros, mas eu vou fazer a conta aqui. Nós temos que transformar 42 metros cúbicos em litros. Então, veja bem, eu tenho que pegar 42 e multiplicar por 1.000. Portanto, a resposta para esse nosso problema, precisamos de 42.000 litros de água para enchermos totalmente a nossa piscina. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Vejam o nome, não é? Eles possuem 4 lados, então eles herdam as características e propriedades dos polígonos, que vocês já viram, não é? Ou seja, são figuras planas, com o fato de possuírem apenas 2 diagonais, ou de a soma de seus ângulos internos ser sempre igual a 360 graus. Eles possuem lados, que são segmentos de reta, que formam o contorno do polígono. Eles possuem vértices, que são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Ângulos, óbvio, como vocês podem ver aí na imagem, né? 4, que somam 360 graus. E diagonais, que são 2, como vocês podem ver esse X aí no meio, que ligam 2 vértices não consecutivos, ou seja, ligam um vértice a outro.
Os principais quadriláteros são os trapézios e os paralelogramos, que se diferenciam pelo número de lados paralelos. Os trapézios possuem um par de lados paralelos e são classificados em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. O isósceles apresenta dois lados com a mesma medida e dois lados com medidas diferentes. O trapézio retângulo apresenta dois ângulos de 90 graus. Lembra que são retos? E o trapézio escaleno tem todos os lados com medidas diferentes. Vocês estão vendo aí na imagem exemplo de cada um deles. Ó, o isósceles, o retângulo e o escaleno. E como é que eu sei se as medidas são iguais ou não? A gente usa para medir, né? Vocês já aprenderam, vocês utilizam o transferidor, tá? Então, se necessário, nós medimos. O importante é que vocês conheçam o nome de cada um deles e saibam diferenciá-los. Já os paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos. Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e de mesma medida. Eles recebem nomes específicos de acordo com suas características. Temos o quadrado, o retângulo, o losango e o próprio paralelogramo. Todos eles são paralelogramos, tá? Os lados paralelos da figura apresentam a mesma medida, ou seja, os lados que estão um rente ao outro. Os ângulos opostos da figura apresentam a mesma medida. Lembrando que podemos medir com o transferidor. Suas diagonais, lembram aquele X que vimos no início? Se cortam num ponto médio. E qualquer segmento de reta, ou seja, qualquer lado, pode ser considerada a base da figura, já que só temos frente e verso de cada uma delas, tá? Bom, esse foi o assunto de hoje. É só saber que quadriláteros são polígonos que têm 4 lados e diferenciar cada um deles sabendo o nome de cada um. Não foi fácil? Então, até semana que vem com mais aula de matemática e já com revisão dos conteúdos. Bom final de semana!